Hoje, a Igreja Católica do mundo inteiro está de luto. Luto pela partida do seu pastor, o Papa Francisco. Uma pessoa que dedicou muito à Igreja. Uma pessoa que uniu muitas pessoas. Retornou muitas pessoas através das suas pregações. Retornou muitas pessoas para a casa do Pai. Retornou muitas pessoas para a Igreja. E uma pessoa que foi muito dedicada à missão, aquilo no qual ele levava muito a sério. E a palavra de hoje está no Evangelho de João 20, de 11 a 18, que vai dizer: naquele tempo Maria Madalena, Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, diz-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, essa palavra de hoje, ela vem recordar para mim e para você, após a ressurreição de Jesus, que Jesus, ele preparou os seus discípulos, preparou as pessoas para essa sua partida. E Jesus também vem mostrando aqui para nós, diante dessa pergunta que ele faz para Maria: por que choras? Mulher, por que choras? Ele mostra que nós precisamos entender que nessa vida nós vivemos, mas que nós precisamos também entender que nessa vida um dia partiremos. Então nós precisamos a cada dia nos preparar para esse momento. Precisamos nos preparar para a nossa partida, e não simplesmente para a nossa partida, mas precisamos nos preparar para as percas que teremos de pessoas ao nosso redor, pessoas que amamos, pessoas que dedicamos. Precisamos nos preparar para isso. Porque cada partida leva um pedaço de nós, e na verdade, Jesus, ele fala em uma outra passagem, ele fala assim: se vós amais mais o teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, bens, coisas, mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós precisamos entender que o que Jesus Cristo quer dizer aqui é que nós precisamos colocar toda a confiança, todo o amor, toda a dedicação a Ele. E somente a Ele nós precisamos entender que precisamos colocar essa confiança e ter a certeza de que Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar de forma alguma. Mas Ele vai estar sempre nos colocando como pessoas queridas. E aqui a palavra de hoje, ela mostra nesse evangelho, que Maria Madalena, depois da cena do sepulcro vazio, ela chorava, pois haviam levado o Senhor e não sabia onde tinham colocado. Maria chorava porque ela sabia a importância que Jesus tinha para ela, por isso ela chorava. Irmão, irmã, nós precisamos entender a importância que nós temos para esse mundo, a importância que nós temos para as pessoas. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender a importância que Deus tem para nós e a importância que nós temos para Deus.
Isso nós precisamos entender. Quando a pessoa tira a sua própria vida, às vezes perde o sentido da própria vida e pensa que a sua vida não vale nada. E é isso que Jesus hoje quer resgatar em nós, o valor que nós temos. O valor que você tem, o valor que eu tenho, o valor que nós temos. O verdadeiro valor que temos. Aquela que se lamentava e procurava por um morto, é surpreendida pela presença de Cristo vivo. Ela procurava Cristo morto, mas ela foi surpreendida com Cristo vivo. E é esse Cristo que nós precisamos buscar todo santo dia. Nós não podemos buscar Jesus como um Jesus morto, não, mas um Jesus vivo. Às vezes nós vamos nas pessoas buscar entender os problemas daquelas pessoas, mas nós precisamos ir nessas pessoas que nós sabemos que tem um problema, não buscar entender o problema, mas buscar levar a solução. E é isso que Jesus mostra para nós, que muitas vezes nós vamos na igreja buscar Cristo crucificado, e nós precisamos ir à igreja buscar o Cristo ressuscitado. É esse Cristo que Jesus quer que nós busquemos. Justamente isso. E o texto de hoje ele carrega um tríplice movimento. O primeiro é a iniciativa de Maria, que busca de alguma forma o Senhor. Ela busca de todo quanto é jeito o Senhor. E nós precisamos entender que na nossa vida, a todo momento, independente do que nós estivermos vivendo, seja uma situação difícil, seja de alegria, seja qual for, de dor, nós precisamos sempre buscar Cristo. Sempre ir ter esse movimento, essa iniciativa de buscar Ele e não arredar, não desviar, mas ter um foco. O foco é encontrar Jesus. E o segundo movimento é o de reconhecimento. O homem que fala com ela é Cristo. E ela pensava que era o jardineiro. Até ter esse encontro pessoal, de permitir ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. O homem que fala é Jesus Cristo. E por fim, o apelo à missão. Maria, ela foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Nós somos enviados nesse dia do mesmo modo. Ide e anunciai com a sua própria vida, com palavras, com gestos, com atitudes, que o Senhor ressuscitou. Ele vive e está entre nós. Isso é inquestionável. Nós precisamos entender que Ele está entre nós. Em tudo que fazemos, em tudo, Ele está entre nós. Onde formos, Ele está entre nós. Ele sempre está. Seja a situação que você estiver vivendo, Ele está entre nós. Clame a Ele, clame por Ele, que Ele cuidará de vós. Amém?